Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Muito bem. Para a gente conversar hoje sobre o tema No Tempo de Deus, então nós escolhemos essa primeira parte do capítulo Cristo Consolador, que é o capítulo 6, desse evangelho aqui, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem está vindo recentemente, como é que são as obras, né, do Espiritismo? Nós sabemos que tem a Bíblia, né, o Evangelho. Aí, o Espiritismo acaba, Allan Kardec utilizou de muitos estudos, né, e ele fez um compilado de cartas, de psicografias, que ele ia recebendo no mundo todo. E dentre as obras básicas que a gente chama, uma delas é o Evangelho segundo o Espiritismo. E é ele a qual a gente usa para fazer uma prática muito comum no centro espírita, né, nas casas dos espíritas e simpatizantes, é o Evangelho no lar. Então, eu queria conhecer primeiro quem é que faz o Evangelho no lar aqui. Uau! Então, quem está assistindo depois, mais de 50% ergueu a mão. E quem não faz ainda, eu peço que depois da nossa conversa de hoje, vai lá no Google e escreve Evangelho no Lar. Ou converse com qualquer um dos trabalhadores, né? Que tem um crachá, pode conversar comigo, com a nossa família e nos pergunte sobre o Evangelho no Lar. Então, a gente tem essa prática desde a gravidez do Lucas, né, que tem aqui 15 anos, o meu filho. E o que a gente sentiu de diferença foi que como se quando a gente entra em casa, ali tem uma coisa diferente. Ao longo dos anos, a gente vai percebendo que isso até é comentado por alguns amigos que às vezes chegam na nossa casa. Só que no começo não é tão fácil, na verdade, quando a gente marca o dia do Evangelho no Lar, que é o mesmo dia da semana, no mesmo horário. Então, por exemplo, se nós definimos na segunda-feira às 8 da noite, nós nos reunimos toda segunda-feira às 8 da noite. Então, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, chega visita, a gente esquece, dá uma brigaiada na casa, a gente fala, não, fica quieto, criança, vamos fazer, vai fazer sim. Não é verdade? Quem já faz, sabe? Então vira até uma briga no lar no final. Mas enfim, que a gente vai persistindo, e depois se torna um hábito, né? Então, dentre, né, as etapas do Evangelho no Lar, uma delas é a leitura de um pequeno trecho do Evangelho. Então, assim como aliás, ele leu o trecho do jugo leve, então a gente lê um trechinho do Evangelho. E a interpretação à luz do Espiritismo, por isso que se chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um trecho do Evangelho e a interpretação que os Espíritos trouxeram à luz através dos compilados e do grande trabalho que Allan Kardec faz. Tá? E para a gente conversar hoje sobre sentar na paciência para esperar o tempo de Deus e não o meu tempo, eu escolhi um texto que vai ser a primeira vez que eu vou falar ele em palestra, eu espero conseguir ler ele inteiro, que se chama Jesus e a Mulher Atormentada. É um texto de Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, e essa é uma versão que foi
contada por Divaldo Pereira Franco, né, em uma das palestras em um dos centros espíritas em que ele esteve. E eu vou ler um trecho, nós vamos conversar um pouquinho, depois eu leio outro trecho, para nós irmos nos identificando com as pessoas que aparecem nesse texto. Alguém aqui conhece esse texto? Então, ele foi tema de um dos encontros de jovens que a gente já participou e nós fizemos em forma de teatro. E é um texto que me toca muito, por isso que eu escolhi para a gente conversar hoje. Então, era uma tarde maravilhosa em Jerusalém. Um daqueles entardecer de fogo em que o Vale do Cedron via fechar-se um leque de plumas douradas do astro rei Sol. Na escadaria do templo de Salomão, um homem esguio, de beleza infinita, olhava os montes longínquos adornados de luz. Naquele momento, sopravam favônios perfumados, e uma bela jovem acercou-se daquele homem e disse: estrangeiro, eu sei que tu és estrangeiro. Posso ver os teus cabelos, que diz ser nazareno. Eu sei que acabas de chegar na cidade, pois posso ver os seus pés sujos. E o teu rosto está estampado de suor, como o pó da estrada, e o seu cabelo preso. O teu rosto, com suor, me chama a atenção. Eu quero dizer-te que hoje é o dia do meu aniversário e gostaria de convidar-te para que venhas ao banquete que darei em minha casa logo mais. Então Jesus está na escadaria do templo, observando o pôr do sol. Então essa mulher chega e diz: eu sei, você é estrangeiro, está nessa terra, e eu, como estou de aniversário, peço-te que, por presente, venha à minha casa. Né? Muitas vezes nós convidamos este nazareno para vir na nossa casa nos nossos momentos também de festa, né? Às vezes na ceia de Natal, nos encontros da Páscoa em que nos preparamos. Também convidamos que esse Jesus venha no nosso aniversário, né? Que esse Jesus venha quando eu tenho um familiar no hospital. E nós o convidamos nos momentos em que desejamos a presença dele. Habitualmente, o mais comum é que esse convite venha no tempo dele ou no nosso. Quando a gente está precisando, né? Muito bem. E aí, então, ele olhou para a mulher, bem nos olhos dela e disse: não posso. E ela estranhou: ó Nazareno, deixa-me dizer, faz muito tempo que não vejo alguém tão belo como essa. Venha à minha casa. Eu sou uma mulher que elege as próprias companhias noturnas. Hoje mesmo eu rejeitei um sacerdote, um conquistador romano e um homem de muito dinheiro, porque sou rica. As minhas burras estão abarrotadas de ouro e pedras preciosas. Venha à minha casa, eu não te cobrarei nada. Tu virás? E o Nazareno responde: hoje não posso. Mais um movimento aqui para a gente se identificar. E se vocês lembrarem de alguma coisa e quiserem falar, falem também. Quantas vezes nós colocamos essa condição, inclusive nas conversas aos quais estamos com os nossos familiares,
ou quando nós estamos lamentando algo que nos deixou aflito, nós dissemos, mas eu sou tão boa, mas eu ajudo tanto, eu faço caridade lá no centro espírita, eu tenho tanta paciência, por que Deus está fazendo isso comigo agora? Eu sou tão prestativo, eu sou tão amável, eu já errei no passado, mas agora não. Mas eu acredito que ele não está vindo na minha casa porque ele é assim, ele é assado. E geralmente justificamos como que estamos recebendo. Espera, hoje eu não posso. E ainda ela continua, Nazareno, eu colocarei bandeja de prata e lavarei os teus pés. Enxugarei também os seus longos cabelos. Colocarei uma escrava despida para dançar diante de ti, e não te pedirei nada. Sentar-me-ei na soleira da porta e somente contemplarei a sua beleza. Para dizer, um homem que era belo como a madrugada e nobre como a espada nua, passou pela minha casa de meretriz e não me tornou mais desventurada. Tu virás? E Jesus responde, hoje não posso, mas um dia atenderei o teu chamado. Aqui está o Cristo Consolador. Mas um dia atenderei o teu chamado, disse o Nazareno. Ó Nazareno, disse a mulher, eu não tenho amanhã. Sou vendedora de ilusões. Os homens dizem que meus lábios são tão sedosos como as rosas e que meu colo é tão precioso como as sedas adamantinas. E com muita ênfase ela continua, deixa-me dizer-te, eu te amo, porque desde que meus olhos fitaram os teus, eu sinto uma chama que arde no meu coração. Por isso eu digo que te amo. Venha à minha casa e fique comigo. Ele levantou, olhou para a mulher e disse, não posso. Hoje eu não posso, mas um dia que não está muito longe, eu irei. A mulher desesperada saiu reclamando e desapareceu na esquina do templo, sumindo no entardecer. Então Jesus nos convida a refletir quanto podemos contar com Ele no tempo dele. E aí entra uma dos itens da fórmula da felicidade descrita também no Livro dos Espíritos. Vocês lembram como é que é essa fórmula da felicidade? Posse do necessário, fé no futuro. E esqueci a outra, já vou lembrar. Consciência tranquila. Essas três fórmulas, esses três itens, os Espíritos vão nos ensinar que compõem a fórmula da felicidade. E aí, então, no texto em que nós lemos no início, do Cristo Consolador, Jesus afirma isso. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, quem de nós não tem nenhum desses? Ou não teve, ou não terá? Perda dos seres amados, a morte precoce que acaba com os nossos corações, que dilacera o peito dos pais, dos avós, dos tios, dos irmãos. Encontram consolação na fé do futuro, na fé no futuro. Então, o Cristo Consolador, ele vai dizer pra gente, se você está passando por uma dificuldade,
se você acha que você vai sucumbir, se você está clamando pela presença de Jesus na tua casa, independente dos teus atos, Ele virá, mas não no nosso tempo, porque é como se fôssemos ainda meio bebezinhos na definição das nossas metas, dos nossos propósitos, das nossas, do que a gente quer. Sabe quando a criança bate o pé e fala, eu quero, você tem que me dar. Então, a mulher atormentada, muitas vezes, são os homens atormentados, são os adultos atormentados, são os idosos atormentados, e é a nossa criança interior que faz essa birra. Só que Jesus diz, hoje eu não posso, mas eu irei. O que remete esse mais eu irei? Então, menos você espera, eu irei. Todos nós podemos deixar que o nosso coração vibre de esperança. Porque se nós estamos passando por alguma aflição, por alguma incompreensão do que está sendo posto na nossa vida, não é por acaso que aquilo está acontecendo. E Jesus sabe do nosso íntimo, do nosso coração. E Ele pode nos fazer esperar, mas Ele virá no tempo certo. Só que quando a gente tem um controle das coisas, ou acha que tem um controle das coisas, a gente tem uma tendência a fazer barganhas. E a gente acha que pode usar essas barganhas também com a espiritualidade, com o anjo guardião, e dizer assim, mas eu lavarei os teus pés, eu não nem tocarei em você, mas vem hoje. Hoje eu não posso. Mas eu só quero poder dizer, você esteve em minha casa hoje, no dia do meu aniversário. Isso tudo é uma forma de controle. E muitas vezes nós utilizamos isso com os nossos familiares mais amados. Eu nunca, né, amor? Nunca bati o pé, nunca fiz birra de uma criança de 6 anos numa marmanja de 44. A gente fala em casa, a gente aprende rápido, né? 40 anos para aprender A, 42 anos para aprender B. Tem coisa que a gente vai aprender com 50, tem coisa que a gente vai aprender com 60, com 70, com 80, nós vamos estar sempre aprendendo. Porque nós somos espíritos imperfeitos, todos nós. Até aquele que acha que já passou por tudo, é imperfeito também. Porque ainda nós estamos nessa escala. Não sei se vocês já ouviram falar, quem está novo em casa, nós temos as escalas, né, da evolução espírita, evolução espiritual. E o planeta Terra está em processo de tornar-se um planeta de mundo de regeneração. Então nós somos ainda vinculados a provas e expiações. Ou seja, ou eu estou passando por uma prova, ou eu estou ainda resgatando meus erros do passado, para depois fazer a prova para ver se eu passei. E assim é na minha casa, é na casa do meu vizinho da esquerda, do meu vizinho da direita, do vizinho da frente, da pessoa rica, da pessoa pobre, da pessoa saudável, da pessoa doente, da pessoa branca, da pessoa japonesa, da pessoa indígena, da pessoa negra. É assim em todo lugar, porque nós todos reencarnamos no planeta Terra. Não tem um melhor que o outro. Só que a gente acha que é melhor, porque talvez
em tal área a gente andou um pouquinho mais. Aí o outro na outra área que ele andou um pouquinho mais. Mal sabia eu que aquela era também tão importante. E ainda, o Cristo Consolador vai dizer: entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que Jesus promove aos aflitos, que Deus promove aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o quê? O amor e caridade. Porém, para desenvolvermos o amor e a caridade, não tem como a gente falar assim: ai Deus, que amanhã eu amanheça com mais amor e caridade. Porque é um pouco abstrato, a gente não sabe assim traduzir às vezes o abstrato nas minhas ações. Então, uma das formas que fez muito sentido para mim, e talvez possa fazer sentido para alguns de vocês que acharam que convém, a forma que eu arrumei para tentar desenvolver um pouquinho mais a cada dia é não julgar. Porque também tem dentro do ensino da caridade a indulgência, que é uma parte que eu tinha que aprender urgente e vou ter que aprender por todos os anos próximos. Sede indulgentes com o erro do próximo e sedes, como é que fala quando uma pessoa é bem crítica, assim, sede rigoroso com os próprios erros. Então aí tem uma boa explicação de como conquistar essa tal da caridade. Porque às vezes a gente desenvolve caridade é igual doação. E às vezes a gente está passando por um perrengue financeiro e a gente que está precisando da doação. Então, essa é uma que ninguém precisa estar com dinheiro no bolso para fazer por hora. Quando alguém fizer uma ação e eu falar, fala assim, o que eu estou olhando, o cisco no olho do outro, se eu tenho um pedaço de madeira dentro do meu. E assim a gente vai se autocorrigindo na reclamação, nas queixas, das próprias aflições. Automaticamente, a gente vai substituindo por gratidão e paciência. E aí diz a minha amiga, senta na paciência e vai. Então dá pra gente escrever um quadro, senta na paciência. Isso é bem motivador, não é? E aí, a gente quando tiver na aflição, vai dizer, bom, Jesus vai nos ensinar a ter paciência e espera no Senhor. E aí então, o que acontece com esse homem? 2 anos depois, em uma manhã, um homem belo, com o rosto do dia, estava no poço de Betesda, atendendo a multidão, quando uma sábia mulher, uma veneranda pelos anos, cercou-lhe e falou uma coisa aos ouvidos. Tu vens? Sim, irei contigo. Respondeu, sim, irei contigo. Respondeu o Nazareno, acompanhando a senhora. Atravessaram o campo, chegando em uma gruta. É aí dentro, Senhor. É aí dentro, disse-lhe a senhora. Ele rapidamente adentrou pela gruta, experimentando o choque do claro e escuro. Foi estendendo as mãos e palpando,
em busca de alguém que chorava copiosamente. Quando seus dedos tocaram a cabeça, molhada de pus e suor, os cabelos soltavam ao contato com os dedos. Ele então abriu os olhos e viu um corpo. Uma voz disse: "O que viestes fazer? Que queres de mim? Se viestes comprar perfumes, fuja. Já não tenho mais para vender. Eis o que os homens me fizeram. Sou toda podridão. Se vieste por misericórdia, fuja, pois ninguém te compreenderá. E se vieste por uma carícia, é tarde demais." Ele, abaixando a cabeça, disse: "Vim atender ao teu chamado. Lembras-te?" A mulher limpou os olhos e avistou, dizendo: "Nazareno belo, por que demoraste tanto? Eu te esperei por 2 longos anos e tu não viestes. Agora é tarde demais para nós." Eu acendi uma lâmpada, coloquei-a na minha janela para que ela clareasse o teu caminho todas as noites, para que chegasse até mim. Esperei que viestes, agora é tarde demais para nós. Fuja, ou eles te perseguirão com pedradas. Deixa-me morrer, pois já está muito tarde. Mas eu lhe agradeço por ter vindo. Aí essa parte que eu mais amo. Desde aquele dia, eu nunca mais fui a mesma. Eu que não era feliz, que não tinha paz, depois que te vi, perdi a alegria de ser uma perdida. Muito obrigado, Nazareno, por ter vindo. Ele dobrou-se, ergueu nos braços fortes, estreitou a mulher em seu peito magro e saiu da caverna. Na claridade do dia, ela encobriu os olhos de vergonha e a face de vergonha. Ele, que a sustentava nos braços, tirou-lhe a mão e sorriu para ela, dizendo: "Eu não disse? Um dia eu voltaria. Não te espantes, eu também te amo." E lembrando-se do colóquio de Jerusalém, disse-lhe: "Eu agora vejo nos teus olhos uma estranha chama, e assim procedo porque te amo. Já que o teu corpo não serve mais, dá-me a tua alma. Eu sou o bom pastor, e aquele que confia em mim, mesmo morrendo, viverá." Dizendo isso, ele abraçou-a. A mulher perdeu os sentidos em seus braços e viajou em direção à imortalidade. Irmão X, versão contada por Chico Xavier, por Divaldo Franco. Então esse Cristo vem, ele vem quando ele vê que a chama que arde em nós é a chama que contém o desejo verdadeiro na sua essência. Então, todas as vezes que nós oramos a Deus, pedimos, nos conectamos a essa energia amorosa de Jesus, de Nossa Senhora, de Deus, e elevamos ao alto, em que esse Jesus possa ver que da nossa alma há esse pedido real, ele vem. Então, que possamos todos nós termos a esperança de que
na hora certa e no nosso merecimento, sempre Ele estará conosco. Assim, tudo ocorre no tempo de Deus, não no nosso tempo. E que possamos voltar mais ativados em nosso interior com a chama verdadeira da fé, que é ela que faz conectarmos ao alto. E é através da fé verdadeira que os nossos fardos mais pesados ficam um jugo leve. E assim Jesus toma a nossa alma. Porque Ele não está interessado nos nossos gritos, nas nossas atitudes atormentadas, como é o título dessa mensagem. Ele está pronto para encontrar com a nossa alma e que possamos, todos nós, sermos aquele a quem Jesus visita-nos em nossas casas, hoje mesmo. Então, hoje, antes de fazer a nossa prece noturna, conectem-se com esse Deus vivo e mostrem a alma de vocês. E ali Ele estará. Que assim seja.